Na aula anterior, o nosso intuito aí foi aplicar os conhecimentos que adquirimos ao longo do nosso curso, desenvolvendo aí um jogo da velha. Você aprendeu a implementar o jogo básico com a instanciação dos jogadores e das posições de marcação dentro do tabuleiro. E nesta aula, iremos desenvolver algo bem mais interessante dentro da dinâmica do jogo e a gente vai adicionar novos recursos ao jogo da velha. Ao final do jogo será informado aí os jogadores quanto tempo ele durou a partida e além disso implementaremos o cadastro de jogadores e o ranking. Seria interessante a gente colocar isso, certo? E os nomes dos jogadores eles ficaram armazenados para ao final do jogo ser realizada aí a contagem de partidas que participaram e a quantidade de vitórias de cada um. Esse ranking ele será armazenado em um arquivo e será exibido no final de cada partida. Então, o objetivo aí dessa aula é que você seja capaz de fazer, né, saber incluir funcionalidades de cadastro de jogadores, contagem de tempo da partida e gerar um ranking, né, um arquivo de ranking ao jogo da velha desenvolvido na aula anterior. E iremos também aplicar novas funcionalidades dos jogos aos jogos de damas. Então, primeiro precisamos aí realizar o cadastro de jogadores. Vamos adicionar ao nosso jogo uma funcionalidade que vai permitir o cadastro dos nomes dos jogadores e para isso a gente vai desenvolver e escrever, na verdade, uma rotina que vamos denominar de cadastro e em que serão solicitados posteriormente e armazenados também os nomes dos jogadores. Vamos lá abrir o NetBeans para fazer essa parte de construção dessa classe. Com o seu NetBeans aí aberto, você vai na classe que você criou do jogo da velha e iremos criar duas variáveis na classe jogo da velha para armazenar os nomes dos jogadores. No início do código, no local onde você declarou as outras variáveis do jogo básico, você vai declarar as seguintes variáveis, nesse caso aqui. Você vai colocar aqui private static string jogador 1 e jogador 2. Agora que podemos criar o nosso procedimento de cadastro. E a gente vai criar aqui um procedimento, pode ser em qualquer local, mas dentro que sabemos que temos que colocar ele fora dentro dos outros, fora dos outros nesse caso. Não faz sentido eu colocar aqui uma função dentro dessa outra função. Então a gente vai criar aqui o procedimento que é de cadastrar. Ele é um procedimento porque nesse caso ele tem o modificador void e aí a gente vai fazer através do cadastro, certo? Aqui o nome dele vai ser desse procedimento vai ser cadastro. E aí a gente vai fazer algo bem simples, né? Aqui a gente vai dizer para digitar o nome do jogador 1. E aí para receber o nome do jogador 1, eu vou receber aqui jogador 1. Ele recebe leitor ponto next e para cada jogador a gente vai fazer isso. Então eu vou colocar também aqui um espaço, né? Vou colocar 2 pontos espaço para não ficar em cima, né? E aqui eu vou colocar também para o jogador 2 e aí eu só altero aqui essa variável, né, que a gente criou como jogador 2. Então eu tenho aí, ele vai receber tanto o nome do jogador 1 como o nome do jogador 2. Então veja que esse procedimento de cadastro, por enquanto, ele é bem simples e o programa ele apenas solicita a entrada dos nomes dos jogadores e em seguida ele captura esses nomes digitais para armazenar nas variáveis globais que iremos criar aí para suportar todo o código das variáveis estáticas do jogador 1 e jogador 2. E antes de incrementarmos um pouco mais o jogo, vamos fazer algumas alterações que fizemos na aula anterior. Para que o cadastro dos jogadores funcione, precisamos aí primeiro chamar o procedimento cadastro e dentro da rotina principal vai até a rotina main e você vai adicionar aí no início da rotina a seguinte linha de comando, certo? Então lá no main você vai colocar o cadastro antes de iniciar mesmo o jogo, certo? Então cadastro e vai chamar o procedimento.
Agora que o cadastro já está funcionando, você pode testar, por exemplo, através do comando aqui Shift F6 ou até mesmo aqui executar o arquivo. Então ele vai pedir primeiro para que você digite o nome do jogador 1 e vai digitar o nome do jogador 2. Por exemplo, Ana e Maria, vamos supor. E aí ele vai começar a fazer toda a parte de interação que foi feita na aula passada. Então ele vai parar aqui de executar. E a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. Então, observe aí que nesse caso que a gente colocou, ele vai indicar quem é a vez de jogar e a mensagem que aparece ainda faz referência ao jogador 1 e ao jogador 2. E não são os seus respectivos nomes, o que acabamos de ser cadastrados. Isso ocorre porque na aula passada, no nosso código ainda não conhecia, nesse caso, os jogadores pelos nomes. Então, nesse caso, a gente pode fazer algumas alterações. Certo? Então, no próximo momento, jogar int jogador, ele veja que dentro desse corpo temos uma linha de código systemout.println que ele vai fazer o quê? Nesse caso, olha só, no jogar, cadê? Jogar int jogador, temos aí o systemout.println e diz assim, né? A vez de jogar, ele vai pegar justamente jogue. O que a gente vai fazer? Ao invés de repetir, nesse caso, o nome do jogador 1, do jogador 2, ele vai receber, nesse caso, a partir de agora, o nosso jogo ele não vai mais se referir aos jogadores como jogador 1 e jogador 2, e sim com os nomes que foram cadastrados. Então, dessa forma, a gente vai precisar alterar o código, e ao invés de chamar, nesse caso, systemout.println, e a estrutura if-else mostrado pelo seguinte código, a gente vai fazer essa alteração. Então, aqui eu vou precisar alterar aqui o seguinte comando. Então, se o jogador for igual a 1, jogue, ele recebe 1, e também aqui a gente vai colocar um comando de dizer que é a vez do jogador 1. Então, a gente tira isso aqui e a gente vem para cá, certo? E diz que vai receber aqui o jogador 1, que foi criado lá em cima, né, essa variável global. Isso aqui tira. E vou colocar também aqui. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui que eu coloquei jogue recebe 1. Jogue recebe 1, então vai mandar a mensagem. É a vez do jogador 1 e jogue recebe 2 e vai mandar a mensagem aí é a vez do jogador 2. Certo? Então o código aí acima de quem mostra, nesse caso, de quem é a vez de jogar, referindo-se aí ao jogador pelo nome que você cadastrou. Vamos ver aqui as alterações na própria execução. Então, vou listar o nome do jogador 1, novamente Ana e Maria, bem criativo o nome dos jogadores. E aí ele coloca assim, a vez do jogador Maria, aí Maria vai jogar, né, olha só, está funcionando basicamente, e agora a vez do jogador Ana. E aí eu vou colocar, por exemplo, 2 e 2, e assim por diante, certo? Então, vou parar de executar aqui e vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, agora que já fizemos isso, agora vamos fazer os testes, né? Uma vez e ver o resultado, e você vai jogar aí até o fim e vai ver quem vai anunciar como vencedor. O jogo ainda não mostra, por exemplo, se a gente for executar aqui todo, ele não vai mostrar quem é o jogador vencedor. Ele vai retornar justamente lá no comando. Olha só, deixa eu colocar aqui, Ana e Maria. E aí eu vou colocar os comandos, por exemplo, 1 e 1. Ana, eu vou colocar 1 e 2. Eu vou fazer com que Maria ganhe, certo? Então, Maria vai dizer 2 e 2. Ana vai colocar aqui 1 e 3. E, por fim, nesse caso, Maria vai jogar, colocar 3 e 3. E aí ela aparece aqui, olha só. Depois que ele jogou, a Maria jogou, ele vai aparecer aqui o jogador 2 é o vencedor. Então, precisamos também fazer esse ajuste. Então, como é que a gente vai fazer? Lá onde mostra o vencedor, nesse caso aqui na rotina, deixa eu ver onde é que está.
Olha só aqui. A gente vai fazer a alteração que vai informar o vencedor aí de cada um, de acordo com na rotina main, nesse caso, vai informar quem é o vencedor. Então, se o meu win for 1 ou 2, aí ele vai retornar aqui o jogador. Aí é interessante colocar um espaço aqui que estava muito junto, né? E aí eu vou colocar, ao invés de win, a gente vai fazer a gente vai alterar esse código da seguinte forma. Primeiro, se for win, porque a gente colocou, né? Se for win ou for ou 2, nesse caso 1 ou 2, nesse caso temos um jogador que ganhou, certo? Caso não seja 1 ou 2, isso significa dizer que não houve um vencedor. Então a gente vai alterar esse código aí para que apareça também o nome do jogador vencedor aí na tela. Então, como é que ficaria? Eu vou primeiro fazer o seguinte. Então, se meu win for igual a 1, deixa eu excluir isso aqui. Ele vai aparecer o quê? Eu vou colocar que o jogador 1 foi o ganhador. Então, ao invés de colocar que foi o win, né, que nesse caso vai retornar ou 1 ou 2, eu vou colocar o nome do jogador. Então, eu vou dizer que quem ganhou foi o jogador 1. Então, o jogador 1 aqui é o ganhador. Caso seja o jogador 2, então else if, vamos colocar aqui, se meu win for igual a 2, significa dizer que o jogador 2 é o vencedor. Eu vou colocar aqui o jogador 2 é o ganhador. E também aqui, para caso de empate, a gente vai fazer esse tratamento também. Caso nenhum dos dois seja satisfeito, eu vou colocar aqui um else e permanecer com a questão caso de empate. Desse jeito aqui tratado. Então, vamos fazer aqui a execução e vamos ver se aparece novamente lá, certo? Então, Ana e Maria agora, ao invés de Maria jogar, novamente colocar Maria para ganhar, para sermos mais rápido. Então, vou dizer que Maria vai receber 1 e 2. Em sequência, Maria vai dizer 2 e 2. Agora a vez de Ana, 1 e 3. E por fim, Maria vai dizer 3 e 3 e aí vai aparecer o jogador Maria é o ganhador, certo? Então, temos aí o tratamento perfeito aí para receber do teclado esses nomes dos jogadores e em sequência aí dizer quem é o vencedor. Agora vamos fazer alguns outros ajustes, né? Fazer a questão da contagem do tempo. Agora que já temos a função de cadastro implementada, outra funcionalidade aí que seria interessante adicionar no jogo da velha seria a contagem de tempo da partida. Com a adição aí dessas funcionalidades, o tempo seria exibido ao final da partida. A implementação é simples, vamos ver como é feita isso. Então aqui dentro precisamos primeiro criar uma variável do tipo long e essa variável aqui, lá em cima, né, olha só, private static long início. Então essa variável aí ela vai justamente ser necessária para guardar o tempo inicial da partida e ela é do tipo long. Insira também a seguinte linha de código. Você vai colocar ela dentro, nesse caso aí, do jogo da velha, nesse caso da classe, nesse caso, logo após as variáveis que a gente criou aí do tipo private. Depois a gente vai criar uma rotina do tipo void, que vai para armazenar o tempo inicial da partida na variável início, e vamos criar uma rotina chamada aí setTempo. Aqui mesmo a gente vai fazer, certo? Então, public static void setTempo. E a gente vai colocar aqui no início, vai receber, e para isso a gente vai usar um comando aqui, que é um comando novo, é o system.current time millions. Ele vai dar o tempo inicial, certo? Essa rotina aí usa a função system.current time millions e ele vai retornar um long que ele tem a função de representar a data e a hora atual em termos de milésimos de segundo.
Basicamente, a ideia é representar a data e hora atual em termos de quantos milissegundos ele vai passar aí desde da meia-noite, né, até o 1º de janeiro de 1970. Em seguida, precisamos aí criar uma função que vai retornar aos jogadores o valor do tempo atual, ou seja, no fim da partida. E aí a gente vai ter noção, setar o tempo inicial e vai também ter aí a questão do retorno no final. Então, a gente vai criar um get tempo. Então, precisamos aqui criar uma variável tipo long nesse caso, que é uma variável. Não, nem precisa. A gente coloca aqui, olha só. A gente cria o comando aqui do get. Então, public. Só que ao invés de ser do tipo void, ele vai ser do tipo get. No caso, não, do tipo long, né? Nesse caso, o retorno ele vai ser justamente vai ser uma função, certo? Então, ele não é um procedimento. Então, ele vai ser do tipo long. Eu vou setar, não é setar, no caso, retornar o tempo. Então, get tempo. E dentro dela eu vou colocar já o retorno da função, que seria já essa função aqui, menos um início. Aí eu tenho justamente a quantidade em milésimos de segundos, menos o início. E eu vou dividir isso aqui para transformar isso aqui no tempo por 1000. Eu vou retornar aí esse valor. Simples, não é mesmo? Então está quase pronto e falta apenas chamarmos essas duas rotinas dentro da rotina principal. E primeiro vamos chamar a função logo no começo, porque assim, a gente criou esse procedimento e essa função, porém se a gente não chamar ela no programa principal, ou seja, no procedimento principal, ela não vai funcionar. Então, a gente vai colocar elas, né, chamar essas duas funções logo após a chamada do cadastro, porque a partida só começa quando a gente depois que cadastra os jogadores. Então, depois do cadastro, a gente vai colocar set tempo, vai setar o início, e quando finalizar a partida, a gente coloca o get tempo, certo? Porque não vai fazer sentido também colocar aqui o get tempo logo depois, né, desse, porque a partida não finalizou. A partida finaliza aqui. Então a gente chama a função get tempo. E ela, como é uma função que não tem parâmetro, então a gente coloca aqui ela assim, desse jeito. Então, já no final da rotina, a gente deve colocar também, além de chamar o get tempo, vamos também podemos até mesmo imprimir o tempo logo aqui, certo? Então a gente vai usar essa mesma linha, vai chamar a função, mas a gente vai ter que imprimir aqui na tela, certo? Então eu vou mandar aqui a mensagem, o tempo do total do jogo foi de... Aí eu retorno aqui concatenando com get tempo, e aí ele vai vir com a variável, né? Mas eu coloco mais e concateno aqui com segundos, certo? Então seria o retorno em segundos. Não vai dar um retorno tipo, a não ser que você faça uma função aqui que pegue o tratamento disso aqui e colocar também em minutos, certo? Minutos. Uma partida não vai durar 1 hora, né? Mas tipo, pode ser que leve 2 minutos, 3 minutos, dependendo aí da estratégia do jogo, dos jogadores, certo? Mas geralmente é um jogo rápido. Menos de 1 minuto, eu acredito que você consiga aí executar e ter um vencedor. Então, aí na linha do código, acabamos de inserir, estamos aí formando o tempo da partida através da chamada de getTempo. E pronto, já finalizada a questão da implementação da contagem desse tempo. Então vamos lá, eu vou executar novamente aqui e a gente vai testar essa função. Então, executando, eu vou digitar aqui o nome do jogador 1, João e Maria. Então, vamos dizer que no mesmo procedimento, certo, que a gente adotou, não é que o jogo está viciado, é que eu estou só adotando aqui como as entradas para facilitar aqui o teste, certo? João vai ganhar essa partida e Maria aqui ela vai perder. Por fim, na verdade Maria que ganhou, né? O jogador Maria é o ganhador e o tempo total do jogo foi de 23 segundos.
Perfeito. Então já temos aí duas questões importantes. Nós fizemos aí a contagem do tempo da partida e também fizemos o cadastro dos jogadores, certo? Agora vamos fazer a questão do ranking, né, que é determinar aí a quantidade de vitórias e de derrotas. Então, para isso, a gente vai fazer alguns ajustes. Então, basicamente, nós precisamos colocar um ranking aí que vai ser necessário para tentar gamificar, certo? Deixar o jogo ainda mais interessante. Então, vai ser um ranking aí com a posição. Como nós temos só 2 jogadores, eu coloquei aí um ranking com 3 posições. Mas pode ser que você aumente aí a quantidade de jogadores. Pode fazer até um campeonato, se você quiser fazer. Ampliar o conhecimento de vocês, né? E também até mesmo como um desafio. Então, a gente vai desenvolver algo bem simples aqui para designar o ranking e você, com a sua criatividade, você implementa aí mais funcionalidades. Então, para implementar a questão aí do histórico de vitórias e derrotas e a implementação desse ranking, a gente vai incrementar ainda mais o nosso jogo e vamos inserir essas funcionalidades. Para implementar essa funcionalidade, a gente precisa o quê? Encontrar uma maneira de armazenar essa quantidade de vitórias e de derrotas para cada jogador. E para isso temos que declarar duas variáveis aqui do tipo int que vão dentro da classe jogador. Cadê? A gente vai criar uma classe aqui, certo? A gente pode criar uma classe justamente para fazer isso aí, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma classe e vamos chamar ela de jogador. A gente vai criar, vamos tentar fazer a comunicação entre essas duas classes. Então todo jogador ele tem aqui algumas características. Todo jogador ele tem um nome, tem a quantidade de vitórias e tem a quantidade de derrotas. Então vamos criar aqui public string nome e public int vitórias e derrotas. Então nós temos aí basicamente uma classe aí, né, para declarar, nesse caso, como características do jogador. Todo jogador tem um nome, tem a quantidade de vitórias e tem a quantidade de derrotas. Muito bem, agora vamos precisar aí, indicar ao nosso código a forma como essas informações serão acessadas para adicionar aí a cada partida os nomes e a quantidade de vitórias e derrotas no arquivo que criamos. Para isso, a gente primeiro temos que fazer algumas alterações no código e a primeira delas será de informar, por exemplo, que precisamos utilizar os tipos de dados de registro chamado jogador. Então, faremos isso aí no início, substituindo essas seguintes linhas. Então, aqui no cadastro, iremos fazer essa alteração. Ao invés de... No caso, a gente vai fazer a alteração nesse código e você irá notar que ela gerar vários erros de compilação no código, porque mais especificamente na questão do cadastro. Então, a gente vai fazer essas alterações e nesses tipos de dados, das variáveis jogador 1, jogador 2, para corrigir esse problema, a gente vai substituir nesse código, na função de cadastro, né, no processamento de cadastro, o seguinte código, a gente vai fazer essa alteração. Iremos, basicamente, fazer a seguinte alteração. Mas antes a gente precisa criar aqui uma função que, na verdade, é uma função, certo? A gente vai chamar aqui ela de public static jogador buscar jogador. Ela do tipo buscar, no caso essa função é do tipo jogador, certo? Então vai buscar esse jogador e ela recebe como parâmetro um nome, string nome. Dentro dessa função, a gente vai ver aqui algumas funcionalidades daqui a pouco, mas a gente só criou ela inicialmente e o retorno dela vai ser um jogador. E eu preciso também criar aqui,
para a gente não ter esse erro, precisamos aqui também iniciar, né, criar uma variável jogador que é do tipo jogador. Então, jogador, ele é do tipo jogador. E eu vou iniciar ele como nulo. Então, o retorno, até aqui tudo bem, certo? É só para a gente iniciar essa função. E precisamos o que? Nesse caso, modificar. Você vai precisar notar aí que as variáveis que a gente criou, agora criamos duas variáveis locais aí dentro do contexto de jogador, porque assim, a gente colocou jogador 1, né, nesse caso, e a gente não vai precisar dessa aqui. Então, precisamos criar uma variável local aqui, olha só, onde, assim, olha só, vamos lá. Então, vamos precisar aqui de jogador 1, no caso do jogador não, nome do jogador, certo? Então, vamos criar uma string aqui, uma variável local, nome de jogador 1, ela vai receber esse leitor ponto next e esse jogador 1 que é uma variável global, vai receber o que? A função buscar jogador. E ele vai receber aqui como parâmetro o nome, no caso, o nome do jogador 1. Desse jeito, olha só. E cadê? Deixa eu ver. Jogador, no caso, a gente colocou buscar jogador e ele recebe nome. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ok, vocês precisam também fazer essa alteração aqui. Ao invés de ser string, jogador 1, ele vai ser para jogador que a gente criou, certa classe que a gente criou. Então, jogador 1 e jogador 2, ele é do tipo jogador. Lá embaixo que a gente criou, quando a gente criou o nome do jogador, olha só, essa string, nome do jogador 1, ela recebe no leitor.next, ou seja, está recebendo um teclado e a gente criou uma variável global. E uma variável local, certo? E na variável global jogador 1, ele vai pegar o quê? Buscar jogador, passando como parâmetro esse nome do jogador 1, ou seja, essa string que a gente criou, certo? E a gente vai fazer isso também para o jogador 2. Então, vamos lá. Isso aqui, a gente vai repetir esse mesmo código. Vai criar uma outra variável local, jogador 2. Então, o jogador da variável global, que também é do tipo jogador, vai receber o quê? Buscar jogador, nome do jogador 2. Então, o que a gente fez aqui, basicamente? Precisamos aqui fazer essa alteração, porque senão vai dar um erro aí lá no código principal, vai dar uma sequência de erros. E essa alteração ela vai indicar que queremos não só usar o nome dos jogadores do tipo string, mas também todos os demais dados, por exemplo, a quantidade de vitórias e de derrotas. Se você fizer essa alteração em seu código, você irá notar que ele vai gerar vários erros de compilação no código, mas especificamente na função cadastro. Isso porque mudamos o tipo dos dados das variáveis jogador 1 do jogador 2. Então, para corrigir esses problemas, fizemos essa substituição no nosso código da função do procedimento cadastro para essa seguinte alteração que a gente acabou de fazer, certo? Então, como você pode notar, criamos aí duas variáveis locais, nome do jogador 1 e nome do jogador 2, e que são do tipo string, que vai receber os nomes do jogador 1 e do jogador 2. Em seguida, a cada leitura de nome, inicializamos o registro do jogador 1 e do jogador 2. De acordo com os nomes lidos aí, nesse caso, precisamos aí verificar se esses jogadores também já jogaram o jogo da velha e, se for o caso, precisamos o quê? Recuperar esses dados no histórico de partidas deles e também designar aí a quantidade de vitórias e derrotas. Esse é o objetivo aqui da função buscar jogador. Nesse caso, ele vai ser mostrado, a gente vai fazer ela, né, a seguir. Então, vamos trabalhar melhor nessa função buscar jogador. Além dessas modificações, precisamos aí trocar também o uso de jogador e jogador 1 e jogador 2 por jogador.nome e jogador 2.nome respectivamente. Então, no comando aqui,
iremos fazer essa seguinte alteração. Então aqui, olha só, vai receber jogador 1.nome. Desculpa, não é aqui a alteração, é aqui, olha só. É na hora que eu não for imprimir o vencedor, certo? Então, o ganhador seria justamente no final do programa main. Cadê onde é que tá a função principal? Aqui. Ele vai retornar o jogador, ao invés de ser o jogador 1 foi o vencedor, ele vai retornar jogador 1.nome. Ele vai setar esse valor aqui e também no jogador 2.nome aqui. Pronto, a gente fez esses ajustes e essas trocas acontecem nas rotinas do main e também do jogar. Então vamos fazer também no jogar. Então jogador 1.nome, o jogador 2.nome. Pronto, aqui fiz nesse caso iniciar, né, no caso a vez o nome do jogador, né, a vez do jogador, e a gente faz essas alterações. Mas como implementar também essa função que a gente acabou de falar e a gente não fez nada, né, nela, a gente só criou ela, né, e retornou, iniciou um jogador que é do tipo jogador, recebeu nu e retornou o jogador. Vamos criar aqui como fosse para registrar, certo? Esses nomes dos jogadores, ou seja, tem vários tipos de jogadores aí. Então a gente vai criar um pouco, né, no caso, vai trabalhar um pouco essa função de, de buscar jogador, e a gente vai verificar aqui se os dados de vitórias ou derrotas não estão sendo salvas em nenhum lugar, por exemplo. A gente vai resolver esse detalhe antes de mostrar o código para buscar esse jogador. E para armazenar esses registros, vamos usar um array aí para capturar essas informações. Então, os arrays aí de jogadores, ele vai ser para quê? Ele vai ser utilizado para guardar todos os jogadores até o limite de 50. A gente vai criar aqui uma limitação, certo? Então, dentro da classe jogo da velha, iremos criar aqui duas variáveis. Uma ambas são do tipo são privadas, certo? Estáticas. E aqui vamos criar um array de jogador que vai receber o quê? Ele vai ser aqui. Vamos criar 50 jogadores. Olha só, quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando aqui o tipo, né, que a gente criou de jogador, certo? Como um registro, certo? Como nome, vitórias e derrotas, ou seja, como eu não conseguiu trabalhar aqui que eles são do mesmo tipo e nós temos três tipos de variáveis diferentes, nesse caso nome, vitórias e derrotas, ele está criando tipo um registro, como fosse um arquivo de aqueles arquivos carpeteiros que você vai puxar 50 posições para serem preenchidas aí com o nome desse jogador. Então eu estou colocando aqui, recebendo justamente isso. Eu estou instanciando os jogadores, ou seja, ele é do tipo privado, static, jogador, a gente está criando um array, no caso um array de jogador, e o nome desse array ele é jogadores. Ele vai receber o que? New jogador 50, ou seja, está dizendo que o tamanho dele desse banco, ou seja, desse arquivo é de 50 jogadores. Isso vai ser armazenado em tempo de execução, tá? E quando pararmos de executar, ele vai, obviamente, aí parar. Ele vai perder essas informações. Vamos criar também aqui um private static também em relação à quantidade de jogadores. Quantidade de jogadores. Que é interessante aqui para a gente iniciar, porque eu vou iniciar em 0, mas deve salientar que essa quantidade de jogadores ela vai ser aí logo quando vai começar o jogo, certo? Para a gente saber quantos jogadores vai ter necessário. Coloquei como 50 para o limite máximo, certo? Se for pensar em campeonatos que você pode fazer dentro desse jogo, certo? Mas seria bem bacana. Mas aí tem uma limitação aí você só alterar essa variável aqui, né? Se você quiser adicionar mais jogadores, certo? A gente coloca, você só faz alterar aqui o tamanho. Então, nesse array de jogadores, a gente vai ser utilizado para guardar todos os jogadores
com um limite de 50, e para saber quantos jogadores que estão cadastrados no array, iremos utilizar essa variável aqui também do tipo inteira, só que é estática, né, e é privada, para a quantidade de jogadores. Eu vou colocar quantidade de jogadores, para não ficar muito grande. E vamos agora ver o que precisamos fazer para buscar e guardar todos esses dados sobre os jogadores no array através dessa função buscar jogador. Então, nessa função buscar jogador, iremos fazer o quê? Iremos fazer uma estrutura de repetição, ou seja, um laço. Eu vou criar aqui um administrador dele. No caso, eu vou iniciar em 0 e vai, nesse caso, de i até menor dessa quantidade de jogadores que vai ser fornecida em algum momento. Quantidade de jogadores. Ok. Também, nesse caso, olha só, eu tenho que... Esse meu i tem que ser menor do que quantidade de jogadores, e também o jogador, eu vou colocar com dois critérios de parada. O jogador ele recebe null. Quando ele receber null, ele vai também parar nesse caso. E eu vou dar um ponto de vírgula aqui, né, que no caso seria o primeiro comando. Aqui é o critério de inicialização, o critério de parada, e aqui é a questão do incremento, que se ele vai incrementando de 1 em 1. Ok, dentro desse laço, iremos fazer o quê? Iremos utilizar um if, né, e vai comparar se esse jogadores que a gente criou de um array, né, nesse caso, de 50 posição, ou seja, a posição i, ele for diferente de null, o que acontece? E também esses jogadores na posição i ponto nome ponto equals ignore case, ele vai setar em relação ao nome. Nesse caso, se isso acontecer, nesse caso, se o jogador na posição 1 for diferente do ou até mesmo não for igual, ou seja, pode ser que tenha cadastros iguais, né? Então a gente vai evitar isso aqui e precisamos dizer que o jogador ele vai receber aqui jogadores na posição i. Beleza. Esse jogador que a gente acabou de criar aqui, certo? Jogador e esse jogador se ele for null, certo? Então a gente vai garantir isso. E também precisamos fazer uma comparação aqui, né? Se esse meu jogador ele for igual a null, o que acontece? Nós precisamos dizer que esse jogador vai receber um new jogador e jogador.nome, ele vai receber o nome que a gente colocou aqui da busca do nome do jogador, certo? Do parâmetro que a gente criou. E aí a gente vai verificar se a quantidade de jogadores ele for menor do que 50. E aí você pode também padronizar, criar uma constante aqui, se você quiser, para designar isso. Isso abaixa a nossa alteração dessa constante, ele vai alterar durante todo o código, certo? Então, mas nesse caso 50 é um limite até bom, né? Não tem mais do que isso para jogar. Então, se esse aqui for maior, até se for menor nesse caso, o jogadores, recebendo aqui a quantidade de jogadores, ele vai receber o jogador. E a quantidade de jogadores. E também aqui essa quantidade de jogadores vai incrementar, certo? Quantidade de jogadores, ele vai receber quantidade de jogadores mais 1. Então,
basicamente o que a gente fez aqui. Você vai observar aqui que na declaração da variável jogador, ele é responsável para armazenar o registro que vai ser retornado. E além dela, temos um laço. Esse laço aqui, o objetivo dele é ele vai percorrer todos os registros que já estão armazenados no array, da posição 0 até a quantidade de jogadores, certo? Na posição 0 até essa quantidade de jogadores. E nesse caso, em relação a essa quantidade de jogador, essa quantidade de jogadores, ele vai ser verificado através do último índice que foi utilizado no array mais um. Lembrando que no início o laço ele não será executado, visto que a quantidade de jogadores inicial é igual a zero. Outra condição para o laço aí ser executado é que esse valor da variável de jogadores seja igual a null, certo? Então o valor aí representa um registro que não foi criado e não foi encontrado, ou seja, o valor ele é vazio. Dentro do laço for, usamos aí a expressão jogadores i para acessar justamente o registro na posição i, e que no caso está localizado numa rede de jogadores. E a partir desse registro fazemos duas verificações. Primeiro, se a posição acessada no nosso array, se essa posição acessada no array ele não está vazia. E nesse caso o valor que é diferente de nome. Se esse nome de jogador no registro acessado jogadores.inome é igual ao nome passado no parâmetro para essa função, isso acontece se ambas as verificações forem confirmadas. Isso quer dizer que encontramos um registro do jogador. Com isso, é só atribuí-lo do jogador que a gente criou aqui, né, como sendo que é uma variável local, para o jogador na posição i. Após essa execução desse laço, verificamos se a variável jogador, por exemplo, ele é nula. Se isso acontecer, isso acontece porque não existe ainda um registro cadastrado no nosso array para o nome passado como parâmetro. Dessa forma, dentro desse if, temos a criação aí de um novo registro, e esse novo registro aí ele vai fazer o quê? Ele basicamente vai verificar se existe ou não um registro cadastrado no array para o nome passado como parâmetro. Dessa forma aí, dentro desse if, temos a criação de um novo registro e a inicialização do seu nome, com o nome passado aí como parâmetro para a função. Feito isso, adicionamos aí o registro que foi criado na última posição do array, e caso haja um espaço disponível no array, ou seja, nessa quantidade limitada que a gente colocou de 50 jogadores, aumentamos assim o espaço disponível no nosso array. Então, não há nem o que se preocupar, porque a gente, caso for necessário, a gente coloca aqui e aumenta a quantidade de jogadores, certo? Então, terminando aí esse processo, podemos então retornar o nome da variável jogador, certo? E o qual precisa agora o registro utilizado para representar o jogador com o nome informado no parâmetro da função. Essa função aí ela é utilizada dentro da função cadastro e ela é responsável por criar novos registros e por recuperar esses registros já existentes. Falta agora apenas mostrar para o usuário a lista de jogadores e respectivos resultados de partidas, nesse caso as vitórias e derrotas. Isso é feito através de uma rotina que a gente vai fazer agora, que a gente vai chamar ela de imprimir jogadores. Então, public static void, esse procedimento aqui para imprimir o jogadores. Não vai receber nada como parâmetro, então ele é um procedimento. Então, nós iremos fazer o seguinte, vamos mostrar quase um ranking nesse caso. Vamos dizer aqui resultado dos jogadores. Então, vai listar todos os jogadores aqui presentes que foram cadastrados. Bem, vamos ter que percorrer esse meu for, no caso, percorrer o array que a gente criou. Então, a gente vai criar aqui uma estrutura de repetição de um for. Ele vai iniciar esse meu i em 0 e esse meu i vai até ser o menor de quantidade de jogadores. E eu incremento esse meu i mais. Ok.
Dentro do for, nós iremos mandar aqui a impressão do usuário, dizendo aqui o nome do jogador, jogadores na posição I, eu vou setar o nome deles, ou seja, na posição I ele vai pegar o nome dele, e para cada uma dessas informações eu vou colocar aqui. Então, se quiser colocar todas numa linha só, seria interessante, porque aí eu não vou estar com o problema aí de ter várias informações, assim, a gente fica melhor de visualizar dessa forma. Então, eu vou concatenar aqui da seguinte forma. Então, temos aqui também a questão das vitórias. E as vitórias elas vão ser fornecidas da seguinte forma. Eu vou concatenar aqui jogadores na posição I, ponto, vitórias. Eu botei derrotas, né? Vitórias. E vou concatenar também, fica bacana assim, dessa forma, as derrotas. Então, eu tenho o nome do jogador, ele vai vir numa mesma linha, o nome do jogador, na posição I, ponto, derrotas. Fiz o contrário, derrotas. Pronto. Então, eu tenho aqui o nome do jogador, ele vai mandar as vitórias e as derrotas. Então, eu estou imprimindo aí todas essas informações todas na mesma linha. Precisamos agora fazer alguns ajustes, né, que é salvar esses dados em arquivos. Mas, antes de salvar os dados em um arquivo, precisamos fazer somente algumas alterações aqui no programa principal. Então, aqui, olha só, na rotina principal, nós temos o seguinte comando, certo? A gente vai fazer aqui alguns ajustes nesse código. Ele vai dizer aqui o nome do jogador 1 e do jogador 2 que foi vencido, né? No caso, ele venceu. E eu vou colocar aqui, basicamente, também a quantidade de vitórias e derrotas. Então, jogador 1, ponto, vitórias, ele recebe jogador 1, eu vou incrementar, na verdade, né? Ponto, se ele for vencedor, vou ter que incrementar lá, vitórias, para jogador 1, ponto, jogador 1, ponto, vitórias, ele vai receber jogador 1, ponto, vitórias, mais 1. Eu estou incrementando a minha variável lá no registro, certo? O nome de vitórias. Se o jogador 1 venceu, então isso quer dizer que o jogador 2 perdeu. Então, jogador 2, ponto, vitórias. O jogador da vez, né? Nesse caso, a gente sabe que ele vai ter que percorrer isso aí lá no meu array. Vitórias, no caso, derrotas, nesse caso. Jogador 2, ponto, derrotas. Ele vai incrementar em mais 1. E caso o jogador 2 seja o vencedor, ele vai só fazer aqui esse mesmo procedimento para dizer que o jogador 2 ganhou, mas que o jogador 2 ele recebe essa vitória. Peraí, deixa eu alterar aqui derrotas. Derrotas. Então, o jogador 2 é o vencedor, vai receber jogador 2 ponto vitórias. E caso o jogador 1 ele perca, nesse caso, ele vai utilizar aí a variável de derrotas. Vai incrementar. Agora vamos fazer a questão de salvar dados em arquivos. Até agora a gente criou o quê? O tipo de dado um tipo de dado de tipo de registro para representar os dados de um jogador, em que implementamos as funcionalidades básicas para um ranking. Precisamos definir agora qual arquivos vão ser guardadas essas informações para todos os jogadores, para que as mesmas não sejam perdidas entre uma partida e outra. Porque da forma como está, ela está sendo executada, né, em tempo de execução, vai salvar na memória, mas quando ele acabar o jogo, essa informação ela vai ser perdida. Então, a gente vai precisar aqui declarar
o seguinte comando. A gente vai, dentro do corpo da classe, a gente vai criar aqui, olha só, um procedimento novo, certo? Então, a gente vai criar aqui um private static, private static file. É um tipo de arquivo, certo? Então, o arquivo aqui, a variável tá de verdinha porque é o nome da minha constante, da minha variável. E aí ela é do tipo file, certo? Arquivo é do tipo file. E ele recebe aqui new file rank ponto obj. Eu vou explicar isso aqui o que significa. A variável aí, arquivo, ele é utilizada para representar o arquivo a ser criado aí para armazenar os dados do rank. Lembre-se que para usar a classe Java, nós precisamos dessa classe, a gente vai precisar importar aqui, olha só, a java.io.file. Então, precisamos importar essa classe. E para cada classe utilizada, você deve ter certeza que seu respectivo comando de import foi utilizado. Então, para implementar essa manipulação de arquivos, nesse caso de escrita e de leitura, vamos criar duas novas rotinas e a primeira delas é para salvar esses jogadores. Então, vamos lá. Vamos precisar aqui criar uma rotina public static void salvar jogadores. Jogadores. E aí, nesse caso, iremos salvar aqui esse jogador através do arquivo. Então, vamos precisar fazer esse seguinte comando. Esse comando que a gente vai fazer, ele é o seguinte. A gente coloca try, vai comparar se tem esse arquivo lá né? Então, vai fazer o seguinte, try object output string saída. A gente vai fazer aqui uma saída que é desse tipo aqui, object output string. Ele vai receber um new, ou seja, um new object output string. E ele vai receber aqui como parâmetro dentro desse procedimento, né, que a gente chamou aqui a biblioteca file, e ele vai receber o new file output string. E ele vai receber o quê? O arquivo que a gente criou aqui, certo? O nome do arquivo ele é rank.obj, desculpa. Então ele recebe o arquivo aqui como parâmetro, certo? Ok, então a gente vai dizer que a saída ela recebe a saída ponto write. Peraí, tem algum erro aqui que a gente colocou. Object no caso faltou object output string. Então, acho que seria, no caso, tem que importar aqui outra biblioteca, que é a file output string. Agora deu certo. E eu coloquei... Aqui vamos terminar, certo? Peraí. Então, a saída ponto write object jogadores. Tá faltando aqui um parênteses e aqui a gente coloca um catch exception exception, e esse comando eu vou explicar bem direitinho o que significa. Exception, e aqui dentro iremos colocar um throw new runtime exception.
Ok, peraí, deixa eu ver qual que tem de erro aqui. Aqui, Object Output String, a gente criou ele, bem certo, né? Object Output String, File Output String arquivo. Deixa eu ver o que tem aqui de observação. Ele também precisa importar a java.io Object Output String. A gente já importou duas, no caso, tanto o file output string como também o object output string. Então, nesse caso aqui, o código mostrado faz o uso dessas classes. Nesse caso do file output string e também do object output string. E ao criarmos esse objeto output string, nesse caso, você deve passar esse arquivo, nesse caso o file output string, que referencia o arquivo a ser criado aí na variável arquivo. E após isso, para salvar os registros, basta chamar essa rotina saída.write object jogadores. Nesse caso, vai passar como parâmetro esse array de jogadores. E agora todo esse procedimento, né, todo esse código precisa estar dentro do bloco try e catch, o qual a gente vai estudar bem isso, nesse caso try e o catch, dentro da disciplina de orientação a objeto. Também fica... Deixa eu ver se tem algum erro aqui também, olha só, nós temos... Acho que a gente criou essa variável errada. No caso não tem ch não, é isso aqui mesmo. Pronto, então aqui temos aqui a opção de salvar jogadores. Primeiro, tem isso, né? Ainda, calma. Temos também a questão aqui que precisamos fazer uma comparação aqui, olha só. Dentro dessa variável, no caso, depois do object output string, saída, ele vai, aqui nesse caso, precisamos fazer uns ajustes. Que é o quê? Esses jogadores... não, na verdade, essa função já está feita, no caso é para salvar os jogadores, e a gente vai precisar criar uma outra função aqui, que é arquivos, que um é para salvar os jogadores e o outro é para ler esses jogadores. Então a gente vai criar aqui um public static void ler jogadores. E aí também ela é um procedimento. A gente vai criar também o try e o catch aqui também, certo? A gente vai ver com isso bem mais detalhes na próxima disciplina. E dentro do try, precisamos aqui criar novamente essa inicialização aqui, essa instanciação. Só que vamos precisar criar aqui um array. No caso, a gente vai instanciar novamente jogadores. Ele vai receber o seguinte comando. Vai receber o jogador, um array, né, de jogadores. E saída.read object. Desse jeito aí. E tem um erro aqui que foi gerado. Na verdade aqui não é o out, vai ser, nesse caso aqui é para saída, e como a gente quer ler os jogadores, seria o input. Dessa forma. E aqui também. Ao invés de ser output, vai ser o input. Então, object input string saída recebe o object input string. Aí ele pede para importar também a biblioteca.
java io.file. A gente, se quiser, a gente pode também fazer, olha só, acredito que seja possível, ao invés de ficar toda hora importando várias bibliotecas, dessa forma aqui, olha só, java.io, eu vou colocar um asterisco que ele vai justamente retornar todas as, importar. Eu acho que fazia isso aqui antigamente, não sei se é possível mais, colocar um asterisco, talvez não funcione mais, então vou deixar assim, certo? Aqui tem um erro, porque olha só, a gente colocou file output, é porque ele não pode receber aí, se a gente está trabalhando com input, não pode ser um arquivo de saída, seria um arquivo de entrada. Então seria o file input string. Então no arquivo de... a gente precisa também importar aqui o file tanto, olha só, o file é o arquivo de saída, o arquivo de entrada, o arquivo de saída, o arquivo, no caso, uma biblioteca para o objeto de saída e uma biblioteca para o objeto de, no caso, o objeto de entrada e o objeto de saída e o arquivo para entrada e saída. Ok, então dentro do procedimento aí de ler jogadores, iremos dar continuidade. Então, precisamos criar esses jogadores, read object, e aí vai fazer assim, enquanto jogadores recebe como parâmetro, não é como parâmetro nesse caso, ele vai colocar aqui, como é um array, né, a quantidade de jogadores que a gente determinou lá no início, ele for diferente de null, e também essa quantidade de jogadores ela tem que ser menor do que 50. Ok, então temos aqui, enquanto isso for satisfeito, né, a gente vai dizer que quantidade vai aumentar, se for o caso, a necessidade, né? Mas geralmente não vai ser necessário, certo? Só para casos que tenha mais de que 50 jogadores para jogar aí o jogo aí no caso, o jogo que a gente está implementando, certo? É o jogo da velha. Bem, então, basicamente aí temos a função do ler jogadores, mas precisamos também fazer duas situações. Primeiro, aqui nós temos a questão do tratamento do erro. Primeiro a gente vai dizer o quê? Nessa situação, new runtime exception. Exception e nesse caso aqui, tem outro catch aqui, que é para a situação, a seguinte situação, que não vai fazer nada. Nesse caso, quando nós não temos o arquivo file not found exception e ainda seria nessa situação aqui, só que faltou um C aqui. Então, nessa situação, precisamos aqui ainda file not found exception. Eu errei aqui, ainda assim. Except on faulty file note found exception. E aí, deixa eu ver se precisa importar isso aqui, que é o file note found exception. Então nós temos aqui
Cadê lá opa, para ainda. Tanto de ler, de salvar jogadores como para ler jogadores. Ele não vai fazer nada. Nesse caso que nós temos aí, nessa rotina de ler jogadores, a gente precisa fazer o uso das classes o Object Input Stream e também do File Input Stream, que vai funcionar de forma similar que a gente mostrou aí na rotina salvar jogadores. Só que agora a função é de leitura e não de escrita. A leitura ela é feita através da função saída read object e com essa função ela é genérica, ela funciona tanto para qualquer tipo de dados. Então precisamos apenas especificar o tipo que sabemos estar contido no arquivo, no caso que é o jogador. Nesse caso o arquivo é o jogador, né, o array de jogadores. E especificando esse tipo, vamos atribuir o resultado aí à variável jogadores e por fim precisamos atualizar a variável quantidade de jogadores de acordo com a quantidade de jogadores retornada dentro do valor. E para o jogo funcionar em arquivo, precisamos fazer só mais alguns ajustes para chamar a rotina de ler jogadores, que é no início do main, e aí a gente porta todas as bibliotecas que a gente acabou de falar através desses comandos que a gente fez, certo? Se você não fez esse import, aí você faz durante aí o procedimento da aula. Dá uma pausa no vídeo e vai continuando fazendo essas importações. Nesse caso, essas alterações aí que a gente fez é basicamente para tentar funcionar o jogo e a gente vai estudar com bem mais aprofundamento, nesse caso, quando for trabalhar com a disciplina aí, né, no módulo de orientação a objetos. E se você adicionou corretamente o import às classes, a lista de import do jogo da velha vai ter esses seguintes imports. Vai ter o import java.while.file, o file input string, o file note fold exception, o file output string, o file, no caso, o java.while object input string e o object output string, certo? Além do scanner. Já o arquivo jogador, ele vai ter que importar também lá na classe. Para ainda. Nessa classe aqui, iremos importar o arquivo import java.io.serializable. E agora a gente vai o quê? Agora sim, nosso jogo vai estar completo com todas as funcionalidades básicas que implementamos na aula anterior e os recursos de cadastro, de contagem de tempo, de rank. Vamos compilar e executar o jogo. Mas antes de executar, vamos aqui dentro do programa principal fazer alguns ajustes. Tá? Aqui, olha só, nós criamos dentro da rotina principal, criamos o cadastro, setamos o tempo, retornamos o tempo. E depois que você retorna o tempo, em segundos a gente vai imprimir esses jogadores. Então, através do comando que a gente fez, né, o procedimento, imprimir jogadores, aí ele vai imprimir aqui o ranking deles. E ele retorna aí essas informações. Deixa eu ver se precisa fazer algum outro ajuste. Talvez não, deixa eu ver aqui, vamos testar. Então, eu vou digitar aqui o nome do jogador 1, Juscelio, o nome do jogador 2, João, e aí eu vou fazer as comparações. João vai começar primeiro, 1 e 1, opa. Eu vou colocar a posição 2 e 2, João vai colocar na posição 2 e 1, eu vou colocar na posição 3 e 1, e vamos supor que João ele esqueça, né, nesse caso, e vai colocar aí na posição 2 e 3. E aí
eu ganho se eu digitar aqui a posição 1 e 3. Então, olha só. Ele vai mostrar aqui o nome do jogador que eu ganhei, nesse caso. O tempo total do jogo foi 38 segundos. E ele vai retornar o resultado dos jogadores, que é Juscelio com 1 vitória, 0 derrotas, e o nome de João com 0 vitórias e 1 derrota. Agora vamos rodar novamente esse código, para ver se ele retorna o meu nome, agora com outros jogadores. Vamos colocar aqui como se fosse um campeonato, certo? Então vou executar novamente esse jogo. E aí eu vou fazer agora para Ana e Maria. Ana e Maria. Maria vai começar a jogar. Depois disso, eu vou colocar para Ana deixar na posição 2 e 1. Maria vai colocar 2 e 2. Ana vai colocar na posição 1 e 3. E por fim, Maria vai colocar na posição 3 e 3. Então, ele retorna aqui o nome de Ana, de Maria. Ele tá em tempo de execução, nesse caso, esses arquivos eles são perdidos, né, nesse caso. Né? Ele está só retornando aqui Ana, vitórias, derrotas, e está retornando também Maria, vitórias com 1 vitória, nesse caso, e a derrota de Ana, nesse caso, sendo 0. Vamos ver como é que a gente pode ajustar isso aqui. O problema relacionado aí daquele erro em relação à questão de salvar o arquivo, a gente fez as funções, porém a gente não utilizou as funções no procedimento. Então a gente vai, para que o jogo funcione em arquivo, precisamos fazer só mais alguns ajustes, certo? Na chamada aí ler rotina, no caso ler jogadores. No início aí do main, você vai chamar a rotina salvar jogadores no final do main, certo? Então vamos lá. Aqui nós iremos fazer esse seguinte ajuste. No caso, vai chamar a rotina ler jogadores aqui, olha só. No início, certo? Ler jogadores. E com base nisso, nós precisamos também chamar a rotina salvar jogadores no final do main. A gente colocou aqui ler. Cadê? A gente fez a função ler jogadores. Cadê? Cadê onde tá? Aqui, olha só. Ler jogadores no começo. E faltou no final. A gente, no caso, é no início, certo? Coloca no início. E no final a gente coloca o imprimir jogadores. Opa, para ainda. Imprimir jogadores. Ler jogadores e imprimir jogadores. Isso. O problema é que a gente não estava salvando essas informações lá. E precisamos também alterar a classe do jogador da seguinte forma. Então, a classe de jogador aqui vai ter public class jogador. Ele vai ser implement. Aqui podemos colocar o implements serial list table. Dessa forma. E também vamos fazer alguns ajustes aí. A gente vai fazer, nesse caso, essa alteração aí da classe de jogador é para que as rotinas que a gente utilizou do write object, do read object, possam funcionar. Sendo aqui, nesse caso, o assunto vai ser mais aprofundado nos módulos mais seguintes. E se a gente adicionou corretamente, a gente vai colocar isso aí dentro da classe e vai importar o arquivo aí do jogo da velha e será da seguinte forma. Só frisando que seria justamente aqui, olha só. Você teria que ter essa importação aqui presente no jogo da velha e aqui está o correto, certo? A gente importou Java io.serializa. Bom, vamos tentar executar aqui e ver o que acontece, certo? Então, executando aqui o arquivo, vamos receber novamente outros testes.
Eu vou colocar para João ganhar, eu vou colocar aqui meu qualquer coisa. E, por fim, João ganhando. Tá, então ele retornou João com vitória, eu com a derrota. Eu vou rodar novamente esse código, agora com novos jogadores, para ver se aparece nesse caso esses dois jogadores, certo? Então vamos executar novamente aqui o arquivo. Vamos lá. Vou colocar aqui Ana e Maria. Então Ana vai ganhar essa partida, ou nesse caso Maria. Vai ser quase a mesma estrutura que a gente fez no outro jogo, certo? Então seria a mesma sequência aí, só para testarmos. Então ele retornou novamente apenas Ana e Maria. Só faltou aqui no final do main salvar os jogadores. Nós não estávamos salvando aqui. Então essa função aqui de salvar. Cadê? No final do main. Vamos ver se agora vai dar certo. Novamente mais um teste. Executando aqui o arquivo. Vou colocar Ana, Maria. Só mais um teste. Então retornou aqui o valor de Ana, o resultado do jogo, né? Colocou Ana como derrota e Vitória como Maria. Então vamos colocar aqui rodar mais uma vez com o nome de outros jogadores para ver se aparece aqui, certo? João e José. Então vamos colocar aqui 1 e 1, 2 e 3. Vou colocar aqui 2 e 2, 3 e 1. E por fim, 3 e 3 para José. Agora sim, olha só. O resultado do jogo, ele retornou o quê? José com uma vitória, João com uma derrota e também Maria com vitória e Ana com derrota. Se a gente rodar novamente aqui para atualizar aqui a variável, vamos tentar ver se está atualizando aqui, por exemplo, para Maria. Novamente. Então, vou executar mais uma vez e para que Maria ela ganhe ou ela perca, ela vai aí aparecer lá no ranking. Então, vamos colocar Maria e João. Então, João ele começa, Maria em sequência. Vou colocar João na posição 2 e 1. Maria na posição aí 1 e 2. E por fim, João aí na posição 3 e 1. Então, olha só, João, ele perdeu a outra vez e aí ele ganhou novamente. Aí tem duas partidas aqui jogadas, né? E Maria tem aqui uma vitória e uma derrota. Então, a gente conseguiu aí fazer toda a parte de execução de leitura no arquivo. A gente penou, mas a gente conseguiu fazer. Bem, então aqui tem todas as principais funções, certo? Só recapitulando, precisamos criar aqui várias outras, né? Várias variáveis do tipo private e estática, né? Algumas são de tipos diferentes. Precisamos importar essas bibliotecas para trabalhar com a questão de arquivo e também de manipulação de dados. Precisamos criar aqui um procedimento de desenhar, também de setar e retornar esse tempo através, né, para ter o total da partida. Criamos duas funções para salvar em arquivos, uma para salvar em arquivos e outra para ler esses valores, né, em arquivo. Fizemos um procedimento de cadastro e também fizemos a questão de buscar esse jogador, imprimir esse jogador e também a rotina principal. Além disso, a gente tem o procedimento aqui do tabuleiro, né, que vai ficar apresentando durante todo o jogo. E também a expectativa de jogar, né, de fazer aquele tratamento que a gente fez lá no começo da outra aula. E por fim, checamos as vitórias aí, né, de acordo com a posição, se é diagonal ou até mesmo na coluna ou a linha, certo? Então, a gente conseguiu aí resolver basicamente todas as funcionalidades desse jogo aí da velha. Então,
Nesta aula, você aprendeu a inserir aí novos recursos ao jogo da velha. Primeiro, você aprendeu a criar a funcionalidade de cadastro de jogadores, em que os nomes de cada jogador serão armazenados no jogo. Depois, você implementou aí a contagem de tempo da partida, para que o tempo fosse exibido no final das partidas. E, finalmente, você construiu o registro aí de vitórias e derrotas do jogador para ser exibido também no final da partida. Então, você pode incrementar aí, colocar, por exemplo, pontos, né? Por exemplo, até a questão do empate, você pode ampliar aí o leque de possibilidades e ter um campeonato. Então, ficamos por aqui e nos vemos aí no próximo segmento de aula.